Se faltasse o microfone, eu vou no gogó mesmo. Oh, se vou. É um prazer poder conhecer vocês, né? Quero agradecer ao pastor Miqueias pela oportunidade, juntos, ao nosso reverendo ali da Gasparim, foi uma bênção, obrigado pela oportunidade que estivemos juntos ontem. Não é o que eu melhor faço, mas o que eu mais amo fazer, que é pensar o Evangelho de Jesus Cristo. Se você me perguntar o que eu mais amo fazer, é pescar. Isso sim, na vida. Mas se eu não estiver pescando, com certeza, e parte da minha vida, por sinal, boa parte da minha vida, está dedicada exatamente ao Evangelho de Jesus Cristo. Eu nunca conheci o mundo, eu sou crente desde sempre. Lógico, eu tive meus problemas, como qualquer um teve. Tentei não acreditar em Deus, tive algumas experiências com isso, mas Deus teve misericórdia. Então eu não tenho nada para dizer do mundo, a não ser a terra em que piso. Quase tudo que eu posso dizer são as experiências que Deus me deu ao longo desses 57 anos vivendo pelo Evangelho. Há uma palavra primeiro aos jovens a respeito exatamente da carência que nós temos hoje de pessoas apaixonadas pela palavra de Deus. Primeira coisa que você precisa é aprender a viver o reino de Deus. Aprendendo a viver o reino de Deus, você vai aprender a conviver no reino dos homens. Você vai aprender a fazer uma diferença entre o Evangelho de Cristo e a religião. Mesmo sem poder sair dela, mas você vai conseguir deixar isso muito bem identificado no teu coração. Isso te facilita demais na luta, na vida e principalmente nos confrontos. Nós hoje temos grande dificuldade. Às vezes se sente necessário passar o cajado, mas a geração que está vindo não está acompanhando. E como essa igreja é uma igreja extremamente jovem, né? A moçada aí mais gasta são poucos, né? A média de idade é bem baixa. Eu te faço um convite, bem também como um desafio. Se dedique. Eu sei que não é fácil, mas é extremamente útil e necessário. Nós estamos aí hoje pensando já em parar. Claro que sim. Como eu te disse, eu já comprei o meu pedaço de terra, ainda não é uma cova, mas é um lugar de 6x6 que eu comprei. É porque quando você fala que comprou um pedaço de terra, a pessoa pensa logo que você já comprou a covinha, né? Não, ainda não comprei a cova, mas eu já consegui comprar um pedaço de terra. Aí que tamanho é, pastor? Eu falei, 6x6. Ele falou, isso é uma sepultura gigante, né? É, mais ou menos isso, né? É que lá na beira do rio Araguaia, e é onde eu pretendo passar o resto da minha vida. Só que para eu fazer isso, eu preciso deixar legado. Eu preciso deixar alguém. E não é que eu não tenha me esforçado, porque o maior interessado em parar sou eu. Mas o que está faltando é gente como nós aqui que venha e pergunte no final, pastor, o que é necessário para que eu pegue o teu cajado? E ainda dá tempo, você que é jovem, lógico, daqui a 10 anos você vai estar expert. Eu vou te dar todo o caminho, você não vai ter o trabalho que eu tive de bater cabeça, de pernar muito, não. Eu vou te deixar pronto, desmicica e depois eu te passo o cajado. Sabe por quê? Todo Moisés que não cuida da sua vida morre no Nebo. Todo Moisés que não cuida da sua vida morre no Nebo. Porque Canaã não é céu. Não, e nunca foi. Canaã é lugar de descanso. Todo Moisés que se preza precisa ter um Josué. Porque vai chegar um momento que você vai... Moisés tinha que entrar na terra. Chega a ser, sabe, uma ingratidão da história não ter colocado aquele homem lá. Mas ele, aquilo que é bom para os outros foi o que lhe matou. Porque nem sempre o que faz dar vida para as pessoas é que me traz vida. A água era vida para todos, mas a água tirou Moisés de Canaã. Então a gente precisa ter cuidado quando há tempo de parar, passar o cajado, formar. Hoje um dos grandes problemas do Evangelho é que não se forma ninguém. Até parece, mas não. Porque senão nós não tínhamos tanta falta.
E eu preciso passar o meu cajado, porque eu quero até entrar em Canaã, mas eu quero sentar. Quem tem que lutar é Josué. Tá? Os Moisés descansam, os Josué lutam. Os jovens pegam a espada e vão para a luta, os velhos descansam. Essa é a realidade da vida. E a gente precisa de forma. Então eu tenho orado a Deus agora de forma direta, específica, porque eu preciso ver alguém. E em todo lugar que passo tenho dado essa palavra, porque quem sabe, né? Não está aqui. Quem sabe você já vai me trazer uma aposentadoria precoce. Glória a Deus. Eu quero, sim. Tirando o conceito de brincadeira, é muito sério. Nós precisamos formar pessoas. Ame a lei de Deus. Se apaixone pela palavra. Há tempo ainda para você ser bom. Aí alguém pergunta: olha, eu estou com 57 anos, tem 7 anos que eu cheguei em Santa Catarina, eu vim do Rio de Janeiro. Depois de 50 anos dedicado à vida, né, trabalhei durante 32 anos, só numa empresa só lá na Nova Holanda, eu trabalhei 20 anos. Então, eu sou de um lugar onde a galinha cisca para frente. Alguém aqui já viu galinha ciscando para frente? Não, claro que não. Mas se você fosse no lugar que eu vivi, tu ia ver que a galinha lá cisca para frente. Porque se ciscar para trás, morre. Ali, com a cabecinha para baixo, já era, vai para a panela. Então, galinha lá de onde eu venho, até a galinha lá é esperta. Cisca para frente. De olho, porque senão vai para a panela. Tamanha era a dificuldade. Mas sobrevivemos, a gente sobrevive. Então, Deus quis que eu viesse para Santa Catarina. E eu entendi que, na verdade, era a minha oportunidade de ter que abrir mão da vida, da secularidade, para poder me dedicar ao reino de Deus de forma direta, exclusiva. Nunca imaginava que um homem já com mais de 50 anos, já cheguei com 50 anos, já aos 53 anos, eu fui convidado para trabalhar de forma integral no Evangelho. Mas aqui também eu ganhei a oportunidade de poder fazer alguma coisa que já tinha, era um projeto, estava no papel há muito tempo, mas eu tive a oportunidade de escrever. Então hoje a gente tem já 2 obras teológicas, uma do Pentateuco e uma teologia, e mais algumas que já estão no papel para sair. Isso foi Deus que nos deu a oportunidade por estarmos aqui. Eu sou grato a Deus pela vida local, né, pelos irmãos Blumenau e nos entornos que tem nos abençoado, tem cuidado de nós de forma extraordinária. Eu agradeço a Deus. Com isso, eu estou aqui extremamente dedicado ao reino de Deus, de forma direta. Trabalho no CTM desde 2017, na ETBlu, e hoje estou pastoreando um setor chamado Setor 7 da Itopava Central, que é um setor extremamente interessante, porque 90% já está com o pé na eternidade. Então eu sou considerado, a Liana ri quando eu falo isso, mas é sério, 90% da minha igreja não é igual aqui não, essa igreja é jovem não, 90% dos meus membros, se eu orar, vai, se eu orar, morre. Então eu nem oro por eles, porque se eu orar, é batata que eles partem. Então eu tenho até evitado, porque senão a minha membresia vai diminuir bastante, porque boa parte das pessoas que congregam comigo hoje já dobraram o cabo da Boa Esperança e já estão esperando Jesus chamar. Então, essa é a nossa realidade. Mas a gente está aí trabalhando, sabe? E entendendo que é tempo realmente de ensinar. A partir disso, nós vivemos exatamente o comum da vida, o real da vida. A vida sem ser maquiada, uma vida extremamente direta, frutos da graça produzindo graça para o mundo. É isso que é o Evangelho e é isso que nós somos. A partir disso, somos também extremamente influenciados. Claro que somos. Por quê? Porque nós fazemos parte de um mundo extremamente pulsante, com vigor, que se atualiza todo dia, que vai estar extremamente informativo. Esse mundo extremamente atual, que também, lógico, que nos facilita, porque antigamente, se nós fôssemos olhar, para conseguir as coisas, levava anos para conseguir, por exemplo, comprar um equipamento. Hoje não, hoje tudo chega muito rápido, tudo é muito bom, sendo que essas informações maravilhosas, essa tecnologia extremamente útil, tudo dado por Deus, tem sido muito mal entendida e aplicada por todos. Mas em questão, nós, como filhos da graça, precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado.
E perdiante a isso, a gente percebe que o que falta muitas das vezes é o quanto está a palavra de Deus interiorizada em mim. Essa é a grande questão. O que eu tenho verdadeiramente de evangelho no coração? Eu disse ontem lá aos irmãos, e repito aqui, a maioria desses jovens que está aqui, e ele disse que tem aqui 12 adolescentes que não faltam à escola, ok? Confirma? Ok, deu enter, confirmou. E eles vão ficar mais aí uns 5 anos dentro da escola. E aí eles passam na faculdade. Principalmente se for nas ciências humanas e biológicas, no primeiro semestre ele está ateu. Aí eu te pergunto, como? Meu Deus, ele passou uma vida no Evangelho, os pais criaram no Evangelho, a escola bíblica lhe organizou, lhe trouxe alguma coisa, e ouviram mensagens, tiveram a sua experiência, mas um semestre, com o professor lá, eles se tornam ateu. Aí volta para a igreja e você vai visitar, não, pastor, já tenho dúvida, quem é Jesus? Para mim ele é mais um ser espiritual, né? Ele foi uma criação, uma invenção. Deus, na verdade, é o mundo, é o ar que eu respiro, o colibri que eu vi hoje balançando 300 vezes por segundo é o meu Deus, sabe, umas coisas assim extremamente loucas. E aí fica a seguinte pergunta: que evangelho que ficou naquele coração para que um semestre ele já não entendesse mais nada do que ouviu uma vida, e agora, pior, está afirmando para a gente que não acredita mais em Deus? Que evangelho? Ou nunca houve um evangelho? A partir disso, a grande proposta que a família, que a igreja precisa entender, que não existe a possibilidade da gente sair do mundo. Existe? Não tem como nós sairmos do mundo, por enquanto. Nós somos parte integrante dela, e não existe um conceito igreja que vai, sem que estejamos extremamente envolvidos nesse tempo. E a partir desse que nós estamos extremamente envolvidos nesse tempo, esse tempo também está nos maltratando e furtando exatamente tudo isso. Existe uma receita? Não existe. Existe algo que a gente poderia dizer aqui? Não, seria cansativo, exaustivo e não aproveitável. Porque se existe hoje um modernismo, onde a razão e a ciência eram, na verdade, as grandes bases para as construções de tudo e para confirmar, hoje no pós-modernismo está tudo banalizado, hoje tudo é subjetivo, tudo é pluralizado. Não, fica tranquilo, nada é aquilo que você pensa, o mundo não é real, o que você vê não é o que você vê. E mediante a esse grande problema, que ainda também não está nem definido o que é uma coisa nem outra, paralelamente está uma igreja que carrega tradições, que carrega culturas, que carrega ainda alguns problemas de atualizações. A gente sabe que a igreja tem muitos problemas ainda. Mas tem uma coisa que a igreja precisa entender, é que existe um lugar exclusivo aonde a graça está sentada. E é esse o grande questionamento da vida. E é por esse caminho que a gente precisa pensar. E a proposta dessa noite aqui não é te dar uma receita, é te apontar só um tempo, para que você volte para casa pensando. E você pare exatamente para entender que tem que haver um momento onde nos escaninhos do meu ser a palavra está devidamente alocada. Porque senão a gente vai se perdendo no processo. Vai se perdendo no processo, até porque eu não tenho como conhecer os pensamentos das pessoas. A gente não tem a prerrogativa, e nem quero, porque seria pesado, eu não aguentaria, de ver as mentes, então tratá-las no íntimo, no profundo do ser, naquelas grandes lutas que a consciência traz no dia a dia de todos nós. Porque é lá que o pecado habita, lá que as dúvidas chegam, e lá que nós somos destruídos. Mas nós entendemos que isso só é gerado a partir dos equívocos. Todos os equívocos que foram vindo e foram ficando e não foram resolvidos na nossa jornada. Tanto para um rapaz como esse jovem adolescente, para como alguém como eu que já está dobrando o cabo da boa esperança.
Nós somos o ser das dúvidas e das dificuldades, e não me falta um monte de questionamentos, só que eu tenho a razão e o direito, e processualmente eu posso ser curado pelo poder da palavra de Deus. Porque quando a palavra não é um mero instrumento de condução, e muito menos uma retórica plausível, ou muito menos alguma coisa extremamente colocada e alinhada com intenções que não é a palavra de Deus, ou é extremamente avivalista, ou extremamente existencial, ou extremamente triunfante, ou extremamente de autoajuda, ou extremamente, sabe, coisa nenhuma. A palavra chega e se perde, porque quase sempre ela é algo que não é para mim, não é para nós. Porque se não for eu adepto do conceito, eu me perco e me desligo. Eu, por exemplo, tenho dificuldade. Quando o cara fala, Vina, para o teu irmão, fala isso, pronto, para mim acabou, já foi. Você perdeu, vou repetir, pronto, já era. Eu já desliguei, meu irmão. Já fui pescar, pensar pescaria, anzol, linha, já fui. Poxa, está no Rio dos Cedros, não esquenta, doido para ir lá pegar umas traíras, mas um frio miserável. Pronto, a mente já foi. Porque parece que o evangelho é aquilo. Eu não estou dizendo que não pode ter, claro que pode ter tudo, mas precisa ter uma palavra que me cure. Uma palavra que consolide os meus pensamentos, porque eles que estão sendo bombardeados todo dia. É na faculdade, é no colégio, é no trabalho, é nas mídias sociais. Por isso que a pornografia está matando a igreja. É por isso que o adultério faz parte do dia a dia. É por isso que as famílias estão cada vez mais distantes. É por isso que o pecado agora está maquiado e é pecado. Nós precisamos ser curados. E os equívocos das nossas almas só serão curados pelo poder transformador da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. É palavra de Deus. E é aquela palavra que vem mesmo, e vem para combater, e vem para confrontar, e vem para alinhar a minha alma, o meu espírito e a minha consciência. Essa palavra. Porque boa parte da cristandade carrega os seus equívocos. E esses equívocos, eles estão extremamente alinhados pela vida. E nós só percebemos quando às vezes já aconteceu. Quando a gente percebe, o filho já foi. Quando percebe, o marido já foi. Quando a gente percebe, a esposa já foi. Quando a gente percebe, nós já fomos. Nós somos só fruto do tempo, fruto do compromisso, fruto da responsabilidade, fruto porque eu tenho um cargo, fruto e evangelho que é bom. Não tem mais nada aqui dentro. A gente aplaude, mas não regozija. A gente canta, mas não adora. Viemos o culto, mas não nos entregamos. Andamos, mas somos disfarçados. Um dia eu estava dentro da faculdade e o professor ficava perseguindo. Mas eu não ligava muito. Estou nem aí para ele. Mas um dia eu já peguei 3 horas de engarrafamento. Estava já estressado o ser humano. Vim, sentei na sala de aula. E ele começou com aqueles ataques. Aí eu falei, eu vou acabar com essa bagunça hoje. Chega. Estou nem aí. Sim, eu quero dizer para o senhor que eu nunca vou ter problema com suas colocações sem sentido. É isso mesmo que você ouviu. Sabe por quê? Evangelho não é para quem quer. Evangelho é para quem a graça transforma. O senhor tem que se dar agradecido do senhor conseguir ter chegado a ser um anatomista. Já está bom demais para o senhor. O senhor é fraco. E o que o senhor já está bom demais. E olha, agradece a Deus, porque já está ótimo. Tirando disso, o Evangelho, Cristo, Deus é outra coisa, esquece. Não vai por esse caminho não, porque você não tem conhecimento, não sabe o que está dizendo, e muito menos foi alcançado por Ele. Então, se coloque, se atenha a dar sua aula, que já está bom demais. Meu irmão, o bicho ficou igual um demônio. Me perseguiu o ano inteiro, mas também só persegui. Era só tirar nota e passar e acabou. Sabe por que tudo isso? Porque a gente vê que
nós não estávamos sozinhos. Aí depois que eu disse tudo isso, eu descobri que tinha mais de 30 alunos na sala crente. Oh meu Deus, mas tinha muito crente na sala. Uma sala de 70 e poucas pessoas, tinha mais de 30 crentes, tudo secreto. Somos crentes, código de hoje da igreja. Tudo secreto, você não sabia quem era. E aí a gente vive assim. Sabe, esse evangelho que não vai, que ninguém olha, ninguém enxerga Jesus. Mediante a isso que eu te disse, guarda tudo que eu te falei até agora. Aí assim, agora abre a sua Bíblia em Lucas. Você achou que não ia ter Bíblia, né? É que o irmão me deu uma hora e pouca. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar uma hora e pouca? Vou fazer uma introdução gigante e depois eu vou para a Bíblia, senão eu estou enrolando. Eu perguntei, irmão, é isso mesmo? Ele é. O culto acaba que hora? 9. Eu falei, meu irmão, já é 10 para as 9, como é que eu vou... Estou enrolado desse jeito. Ele falou, se vira, irmão, vai teu jeito. Eu falei, então tá bom. Aí eu falei, então, vou fazer uma introdução gigante e agora eu vou para a palavra, né? Que se acabar mais cedo, vocês já sabem que é porque fica bom mesmo. Lucas, capítulo 24. A partir do verso... Não, pode ficar sentado, irmãos. Desculpa, pode ficar sentado. Não, o pastor não lê Bíblia, não. Ele só faz a exposição. A gente não vai ler, não. A gente vai direto. Não, fica tranquilo. É característica, tá? Não que esteja nenhum tipo de erro. É que é o meu jeito. Eu não leio, eu vou para dentro e pronto. Lucas, capítulo 24, a partir do 13. Ok? Aí vamos lá. Aí agora a gente precisa pegar tudo isso que nós falamos até agora e vamos alinhar. Tá bom? Vamos organizar isso. É como se nós tivéssemos jogado uma grande rede. Agora a gente vai juntando, para a gente poder conseguir conceituar. Por que eu escolhi esse texto? Eu podia ter escolhido qualquer outro texto. Tinha muitos textos. Mas esse texto é um texto extremamente interessante, porque não tem como nós pormos em dúvida quem era o mestre. Não é? É Jesus. Esse texto é um texto extremamente interessante, que esse texto é uma das verdades mais complexas que foi narrado, não sei se era intencional, mas ele é extremamente convidativo a essa didática, para dizer uma coisa. O Jesus passou um bom tempo do seu ministério ensinando. Um pouco antes dele já havia uma série de palavras proféticas a respeito do Messias. Tudo bem que isso até confunde, né? Jesus não vem exatamente com a proposta a qual eles esperavam, né? Mas no processo, no caminho, nos dias de ensinamento, ele deixou tudo muito bem definido e ele tinha uma palavra bem alocada para tudo aquilo que estava acontecendo. Só que a gente percebe que eles passaram tanto tempo, presta atenção, eles passaram tanto tempo vendo milagres, coisas fenomenais, que parece que eles esqueceram de ouvir o que Jesus estava falando. Eles viram tantas coisas. Jesus deu pão, curou, ressuscitou, libertou, e todas as séries de relatos de um Cristo extremamente atualizado com os problemas sociais, econômicos, políticos e necessidades que iam do existencialismo aos problemas físicos, mentais, emocionais. Jesus tratou de tudo, de tudo. Jesus não deixou nada para o lado de fora. E quando eu leio esse texto, o que me pergunta sempre, aquilo que a alma questiona, é aonde estava a audição espiritual, se eu posso chamar assim, os escaninhos da alma que não guardaram nada daquilo que Jesus falou durante todo o processo que ele viveu. Essa é uma das coisas que nós precisamos questionar, porque às vezes nós estamos tão ambientados ao culto, aos fenômenos do culto, sabe, aos contextos às vezes extremamente emocionais ou até de visitação, e muitas das vezes quando perguntamos aos irmãos que estão lá fora o que ficou, o que está guardado, não se sabe dizer. E essa é algo que precisa estar muito bem definido, porque o que vai me curar, o que vai me resguardar dos processos desse mundo que está vindo com toda a força para poder destruir, é a palavra de Deus bem armazenada na minha alma. Claro que eu não sou contra
Eu gosto de um momento em que Deus visita. A igreja precisa de milagres. A igreja precisa de fenômenos, até porque hoje batismo com o Espírito Santo é fenômeno. Porque o último que eu vi normal foi em 2005. O último batismo com o Espírito Santo que eu vi de forma normal, de forma igreja, tipo, estamos louvando, adorando, Jesus foi lá no banco e batizou. Foi em 2005. Porque os outros que eu vi aquilo, vem para frente, vem um pregador lá não sei de onde que ele tem o dom de batizar. Esse tipo de coisa que virou fruto da igreja mostra as nossas deficiências. E mediante a isso eu preciso, sim, claro que eu preciso de um culto com poder. Claro que eu quero ver Jesus curando pessoas. É claro que eu quero ver Jesus libertando pessoas. É claro que nós como igreja precisamos ver um Espírito Santo agindo, mas que tudo isso esteja extremamente pautado pela palavra de Deus. Sem emoção, sem crenças, sabe, sem essa fenomenologia de que parece que vai acontecer, ou tem alguém que traz que esse aí vai resolver, sem as nomenclaturas. Por isso tantos problemas com os nossos culto disso, culto daquilo outro. Culto é de Cristo, Ele faz a hora que Ele quer, que hoje Ele quiser, Ele cura hoje, Ele renova hoje, Ele batiza hoje, Ele restaura hoje, Ele aviva hoje, Ele faz, o culto é dEle. E tudo isso precisa estar extremamente baseado na palavra de Deus. Porque senão eu corro o risco de fazer uma vida na igreja e viver de equívocos. Completamente equivocados. Mediante a essa colocação, você vai perceber que Jesus passou os seus 3 anos para uns, 3 anos e meio para outros, depende, né, das correntes, ensinando. E ele morre. Ele diz, olha, eu vou morrer, vou voltar, tal. Só que, quando ele morre, o que nós percebemos é que parece que com ele morre tudo. Morre tudo. A cruz parece que levou tudo. Tudo foi para a cruz. Inclusive tudo que ele tinha dito. Parece que morre exatamente na cruz todos os ensinamentos. Mateus capítulo 5. Tudo que Jesus disse ali parece que não valeu de nada. Aí você está me questionando, por quê, né? Aí agora eu te digo. Agora vamos na Bíblia. Mantenha ela aberta aí e vamos nós. Lucas capítulo 24, verso 13. Esse é aquele retrato lucano quando ele conta para o seu amigo Teófilo a respeito de que Jesus já havia sido morto, estava ressuscitado, e alguns já tinham visto. Maria, no capítulo 20 de João, já havia encontrado com ele. Ele já havia acontecido com o momento em que ele foi visto pelos discípulos, no capítulo 21, quando ele estava na praia da vida e lá botou fogo, peixe, pão e curou Pedro dos seus equívocos. E se você perceber uma coisa, não sei se você já prestou atenção, mas se não, fica agora no teu coração, todos os relatos dos evangelhos após a morte de Jesus e sua ressurreição, todas são curativas, todas. Jesus só estava ali para curar os equívocos. Curou os discípulos, curou Pedro, curou Natanael, foi curando, curou Tomé, vai curando todo mundo. Ele vai curando todo mundo. Por quê? Porque ele sabia que tudo aquilo que ele disse enquanto estava vivo não ficou dentro de jeito nenhum. Por isso que Paulo está extremamente preocupado em dizer que existem 2 homens que me habitam, o de fora e o de dentro. O de fora é relacional e convive com esse mundo, mas o de dentro é pura graça. Ele diz, o de fora fica velho, mas o de dentro se renova todo dia. O de fora vai sofrer todos os intempéries da vida, vai sofrer com política, vai sofrer com pessoas ruins, vai sofrer com uma sociedade caída, mas o de dentro crê na graça transformadora. O de dentro vive o poder de Deus. O de dentro não desiste, o de dentro não se rende, o de dentro abre a voz e entende o poder da salvação a partir da base iraculada da palavra, chamada Bíblia Sagrada. O de fora um dia vai ser preso, um dia de fora vai ser punido, o de fora vai ser morto, mas o de dentro está em glória, o de dentro está caminhando para a eternidade. Sabe por que os de fora desistem? Porque não tem o de dentro. Sabe por que o de fora vai para a droga, vai para qualquer coisa? Porque tudo está mal resolvido para o lado de dentro.
todas as cicatrizes que eu carrego para o lado de fora, todas as caricaturas que eu carrego para o lado de fora, são coisas mal resolvidas para o lado de dentro. Na menor da hipótese, é porque eu só estou seguindo o curso deste mundo. Mas por que você fez isso, meu filho? É porque todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Você não parou para pensar, você não tem uma mente? Quem te manda é os outros que te guiam. Eu fiz porque todo mundo faz. Eu fiz porque é bonito. Mas bonito sem conceito, bonito sem determinação, sem definição, não é nada. Esse conceito eu fiz porque todo mundo faz que é bonito, é só uma definição daquilo que eu fiz, mas eu não sei porque fiz. Porque não tem nada aqui dentro que diz que eu não devo fazer ou fazer, então, na dúvida, vai levando. Essas são as nossas caricaturas. Inclusive gênio, gente mal-humorada, gente problemática, faladora, mentirosa, aracunda, sabe? Vaidosa. Tudo coisa mal resolvida pro lado de dentro. Porque quando a palavra chega pro lado de dentro, muda tudo. Ou ela é transformadora. Muda por completo. Por isso que o evangelho é testemunho. Alguém olha e diz, mas é aquele mesmo, é aquela mesma. Ontem era aquilo, mas hoje, que foi? Agora está na igreja. Não é a igreja, é a graça de Deus, é o poder transformador do evangelho de Jesus Cristo. Jesus morre, e com a morte de Jesus, já começa a se pulverizar. Parte dos discípulos ficam intocados, escondidos, com medo da perseguição. Cada um procura o seu lugar. E essas duas figuras, um tem nome, o outro é anônimo, quer dizer, um tem pedigree, o outro como nós, não tem pedigree. Por isso que é assim, né? Um tem nome e não tem. É intencional dizer, não, tem gente que vai até ter nome na história, tem outros que só vai passar por elas. A gente não precisa de nome, a gente só precisa ter Cristo. Alguém vai ficar famoso aí, vai botar um nome na história, a gente não, a gente só vai passar. Um tem, outro não. E eles precisam fugir também. Sair de Jerusalém e ir para Emaús é fuga. É fuga. Jerusalém estava empolvarada, Jerusalém era um lugar de perseguição, Jerusalém respirava morte. Romana, e a Astuba romana mandava dizer, tudo que é pessoa que são semelhante ao chamado homem da seita dos nazarenos, prenda, espanque, mate. Então ele precisa fugir, e isso é o que mais acontece na vida da gente. É muito comum quando nós sentimos que parece que a graça morreu dentro de nós, o evangelho não tem sentido, fugimos. Quase todas as pessoas vivem em fuga. Tanto que se você der vida boa para ele, ele até fica doente. Ele está tão acostumado com fuga que se você tratar ele bem, ele foge. Fica desconfiado. Não, está me tratando muito bem. Tem alguma intenção atrás disso. É melhor eu fugir. Se você der boa vida a ele, ele fica deprimido. Ele está tão acostumado com o conflito, mas tão acostumado com o conflito. Fala para ele assim, eu vou te levar lá para aquela praia lá de carro quebrado. Não, vou te levar, sabe, não vou levar você para carro quebrado, não. Sabe, eu te levar lá para o Mangue Seco. Fazer aquela linha verde ali, vou parar naquele lugar lindo, hotel, vou te dar tudo pago. Chega lá, você vai sentar na cadeira, aquela água verde, aquele sol maravilhoso de 40, sombra, vai ter água de coco geladona, camarão que parece uma lagosta. Você vai olhar assim, primeiro dia você comeu, no segundo você está deprimido. Ai não, só camarão, comi camarão, só. Tô doido para passar um pouquinho de fome. Água de coco não, é muito gelado. Esse mar é muito bonito, esse lugar é muito maravilhoso. Eu quero aquele conflito de Gaspar. Eu quero aquela vizinha chata que joga coisa no meu terreno. Eu quero que aquela mente fique pensando, você está me fazendo macumba, só pode me fazer macumba. Não está dando nada certo na minha vida, esse vizinho está fazendo macumba. Essas aspirações de crente. A minha máquina quebra todo dia. Estou quase certeza que esse chefe está me boicotando porque quer me expulsar, quer me mandar embora. Essas coisas loucas da vida que as pessoas de sana ficam trabalhando. Porque ele só está acostumado, tudo para ele é fuga. Ele vive uma fuga de si mesmo. E esses dois homens vão fugindo. Eles têm que fugir. Jesus morreu. Com Jesus morreu tudo. Morreu a promessa, a esperança. Morreu tudo. Então é melhor a gente meter o pé daqui, porque senão nós estamos o próximo. E eles fogem, olha o texto diz. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava distante de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús.
E eles iam falando entre si tudo aquilo que havia acontecido. Então eles tinham exatamente, aquilo era muito importante, era o que estava, era, como diríamos, o bate-papo do momento. Estava em todas as mídias, saiu em todas as redes sociais. Mataram o Messias, o suposto rei dos judeus foi pro pau. Agora acabou. Isso estava espalhado nas mídias. Todo mundo mandando no WhatsApp, olha, aquele, viu aquele, agora quero ver, salvou tanto e não salvou-se ele. Aquela fala do soldado, aquela fala da cruz, se fosse nos dias de hoje, estava pulverizado em todo lugar. O pastor Miquel chegaria aqui, ficaria assustado, só ele no culto, todo mundo veio, porque e o medo de morrer, ninguém vai, quem vai no culto? Sabe lá se tem um sniper ali dentro, só dando tiro na cabeça dos crentes? Ninguém vem no culto, todo mundo dentro de casa. Esconde as Bíblias, esconde tudo quanto é Bíblia. Maloca, cava buraco, bota a Bíblia. Essa é a vida, era o que eles estavam vivendo, eles estavam assim. Então, Jerusalém? Não, vamos para Emaús. E eles falavam só disso, não tinha outro assunto para se falar. E eles iam nesse caminho falando certamente sobre isso. E de repente, o curador chega. Esse era mais duas figuras que precisavam ser curadas. Esse era eu que estava naquele caminho. Muitas das vezes eu me vejo assim e diz, meu Deus, esse cara que não tem nome deve ser eu mesmo. É um tipo de Tony que precisa ser curado na jornada. Precisa fazer um caminho com Jesus. Oh, aleluia. Precisa se permitir a fazer uma jornada com Ele. Precisa realmente que ele pare na vida, no caminho da alma e comece a andar lado a lado com perguntas restaurativas, curativas, que sare a gente de todos os nossos equívocos. Fantástico. O texto diz que iam falando tudo entre eles o que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas uns ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Que maravilha. É aqui que começa a nossa jornada. Aqui que começa o nosso entendimento, aqui que começa exatamente as nossas orações. Jesus, eu preciso que o Senhor faça esse caminho comigo. Eu tenho vivido até hoje no Emaús, aqui na Jerusalém da minha vida, e Emaús tem sido assim um sentido sempre comigo. Eu não consigo finalizar nada se eu não enxergo Emaús, porque se não der certo eu tenho para onde fugir. Mas aí Jesus chega e coloca do lado. E Jesus já é tranquilo, é fantástico. Porque não é você que toma iniciativa, é Ele. A única coisa que eu e você precisamos fazer é não parar no caminho. Aleluia. Sabe por que você tem problema? Sabe por que muita gente tem problema? Que boa parte parou na jornada. E ele, quem para na jornada, não faz com Cristo, fica parado, ele perde. Por quê? Porque é um processo. Talvez eu esteja 20 anos no caminho, mas vai chegar o meu momento onde ele vai chegar, parar do lado e vai fazer algumas perguntas fantásticas que não vão mais me deixar dúvidas, que vão restaurar o meu ser como um todo. E eu não serei convencido por nenhuma turbulência, nenhuma intrepidez, nenhuma ficção, nenhuma facção, nenhum envolvimento, nenhuma titularização, nada deste mundo vai invadir a minha alma, já que com Ele fiz o caminho da cura do meu ser. Aleluia. Para do lado. Eu imagino, se eu fosse Mel Gibson, eu ia fazer essa cena. Os caras andando assim, aí vem aquela figura e para do lado e já viu o que ele falou? E geralmente é sempre assim. Sabe por que a maioria das vezes a gente não entende o Evangelho? Porque a maioria das vezes a gente sempre procura aquelas perguntas extremamente alocadas, que seria comum para a religião. E quando na verdade Jesus não faz perguntas alocadas da religião. Ele faz perguntas extremamente do nosso ser e da nossa necessidade. Quase sempre a gente espera de Cristo uma pergunta extremamente bem definida e que vai direto àquilo que a gente está tentando resolver às vezes com as nossas forças. Mas pelo que eu percebo da minha própria vida e daquilo que eu ouço de alguns irmãos e a própria experiência que a palavra me dá, é que eu percebo que geralmente as perguntas de Jesus é sempre assim, parece sem descomprometida, sem fundamento, tipo assim, papo de gente que está num ponto de ônibus. Aqui não tem muito isso, né? Mas de onde eu venho, o cara está no ponto do ônibus, chega o cara lá, começa a conversar.
e conversa contigo no final, aí, compadre, vou nessa, bate a mão, te dá um abraço, vai embora, outro pergunta, conhece? Não, nunca vi. Nunca vi antes, nunca vi. Não sei quem é, não. Porque o carioca é assim, para, se o ônibus levar 20 minutos, é 20 minutos de papo, fala de tudo. Fala de pagode, fala de samba, fala de futebol, fala de política, fala dos outros, fala de tudo, vai falando. No final, aí, vou chegar, hein? Vou nessa, bateu na mão, deu um abraço e foi embora aí. Aí o outro pergunta, conhece? Não, nunca vi não, só estava aqui no ponto. É esse papo do ponto. Jesus parece o papo do ponto. E olha o que ele diz. Olha que coisa interessante. Aí o texto no verso 16 diz, mas os seus olhos, Jesus se aproximou deles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Existe um monte de especulação dentro desse texto. Mas o que eu gosto de pensar é que, na verdade, Jesus não se deixa conhecer porque ele precisava curar. O Jesus conhecido já tinha passado, eles não entenderam. O Jesus extremamente transparente, direto, físico, que comia junto, passou. E eles não entenderam. Eles não ouviram. Esse Jesus agora era um Jesus extremamente diferenciado. Não era um Jesus para o lado de fora, era um Jesus para o lado de dentro. Meu Deus, não era mais um Jesus que ia dividir pão e nem sentar à mesa da última Páscoa para celebrar a primeira ceia, não. Era um Jesus que estaria numa mesa, mas não uma mesa visível, uma mesa invisível. Uma mesa que estaria pronta para sempre. É impossível qualquer crente fazer uma jornada no Evangelho sem ter uma mesa do invisível na sua alma, para ele estar sentado lá todo dia, batendo papo e curando nossos corações. E aí ele não se deixa conhecer, era estratégico. Senão o papo acabava ali e eles continuavam no equívoco. Ele tinha que curar. Por que às vezes Jesus parece que demora a aparecer para você? Por que você fica orando? Fala, pastor, estou orando aí. Mas Jesus está mudo. Virou de costa. Sumiu. Não, irmão, fica calmo. Só não está fazendo se revelar, porque senão a gente não se cura. A gente fica acostumado com o pãozinho que cai da mesa. Aí a gente vira mulher cananeia. Só vai atrás de milagre e cometer o pão que cai na mesa. Mas Jesus não quer pão cair da mesa. Jesus quer pão na mesa. Jesus quer a gente na mesa, sentado, se curar muito rápido. A gente fica acostumado com migalhas. Vamos lá que ele está dando pão, tem peixinho. Onde hoje? Não, a gente vai lá que agora tem um cara aí que está distribuindo pão avanço. Aí o cara fica indo atrás de pão. Fica indo atrás de cura. Não, eu conheço uma igreja que tem até um combo. Você pode ir lá, que lá tem 2 dores de cabeça, tem 3 dores no estômago, 1 dor de coluna, e ainda sai um cupom que, se você for sorteado, ganha um câncer. Curado, tudo de cura, né? Combo da cura. Os caras ficam oferecendo coisas que não existem. Aí, por isso que Jesus às vezes demora a se mostrar pra gente, porque ele quer curar a gente no processo. Quando você souber que é ele, você sabe que também ele está curado. Glória a Deus, estamos curados. Aí o texto, que agora o tempo já não me ajuda mais, para quem achou que não ia falar 1 hora e pouca, misericórdia, diz assim, e eles disseram, olha essa palavra de Jesus, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estás triste? Faz aquela pergunta extremamente descomprometida, sabe? Quase uma pergunta, desculpe a força de expressão, quase idiota. O cara fala, mas por que está me perguntando isso? É estrangeiro, não sabe o que está acontecendo aqui? Meu Deus, todo mundo sabe o que está acontecendo, não se fala outra coisa. Está bombando em todos os lugares, só se fala disso. Jesus extremamente descomprometido exatamente com o tempo, mas simplesmente comprometido com o momento, a cura, aquelas almas. Faz uma pergunta que parece sem sentido, sem efeito, desconexas. Mas por quê? Porque a intenção de Jesus é fazer o caminho. A intenção de Jesus não é resolver o imediato. O problema de Jesus é resolver o todo. Jesus não quer curar a tua dor de cabeça de hoje, essa cefaleia que você tem. Deus quer tirar o problema da tua cabeça. Ela pode doer o resto da vida, mas ela não dói pelos problemas, ela dói pelas enxaquecas. Isso tem remédio. A Deusaldina de Pirona resolve, mas aquela outra, só o poder do Evangelho pode curar as dores da tua cabeça. É muito mais. E aí Jesus se faz de desentendido e pergunta, e eles se estressam. E diz assim, e respondendo um cujo nome era Cleopas, o que tinha nome falava, o outro só balançava a cabeça.
E disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, que não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Aí Jesus, mais desentendido ainda. Essa segunda pergunta de Jesus é que mata a gente. Por isso que boa parte da humanidade não espera. Não espera. Desanima, desiste, ou prefere ficar na religião. Pô, Jesus faz uma outra pergunta: mas o quê? O quê? Só que esse o quê de Jesus é extremamente significativo, porque é a partir do quê é que a cura vem. Enquanto você estiver achando respostas fáceis, respostas fabricadas, através de mensagem, ou através de louvor, através de qualquer coisa, quando tudo que chegar ao teu coração for respostas fabricadas, você vai continuar no equívoco. Nós vamos continuar nos equívocos da vida. O grande barato é quando as perguntas de Jesus, que parecem sem sentido, me provoca, nem que seja aborrecimento, estresse, mas me obriga a tirar de dentro aquilo que precisa ser arrancado mesmo. Porque é muito comum, eu vou maquiar, eu te falei isso uma coisa lá depois, é muito comum para virar bonito, feio, só maquiado, não é isso? Gente feia fica bonita? Não. Se você conhece algum feio que no outro dia apareceu bonito, ele está maquiado. Porque se ele fosse fazer cirurgia, levava anos. Porque pelo menos tem que ser umas 10 para fazer um feio ficar bonito. Leva anos, então tudo é processo. Então é muito comum eu maquiar as minhas feiuras. É mais fácil. Mas que bonito, não? Cuidado, né? É melhor ver depois, não é tão bonito assim como parece, não. Por quê? Porque é comum. Isso é natural. Todo feio, né? Para melhorar tem que fazer alguma coisa. Por isso que diz que bonitinho é um feio arrumado. Porque o cara não é, mas fica. E é comum. Eu sempre vou tentar melhorar. Só que as minhas melhoras são atitudes minhas. E elas não acontecem se elas não for questionadas. Porque na verdade eu preciso entender isso. Então quando Jesus faz essa outra pergunta, Jesus mexe na verdade com eles. Agora sim, agora eles vão começar. Porque ali eles são instigados a arrancar de dentro aquilo que eles mesmos não entenderam nunca. Até sabiam, pensavam que sabiam, mas não sabiam de nada. Jesus vai falar: oh, peraí, aí quer ver? Vem comigo. Vamos nós. Aí Jesus pergunta a ele, ele diz assim, ó. E eles lhe perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, o primeiro equívoco, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Jesus cansou de dizer que ele era o Filho de Deus. Ele disse em todas as vezes: quem vê a mim vê o Pai. Eu sou porque o Pai me enviou. Eu vou morrer, ressuscito ao terceiro dia. E quem comer da minha carne tem parte comigo. Quem beber do meu sangue bebe da minha eternidade. Disse tudo isso e o camarada ainda estava perguntando para ele. Ele era só um profeta. Meu Deus, ele não viu nada que Jesus disse. Para ele, Jesus continuava sendo um grande profeta em obras. Eles não entenderam. Jesus não era profeta. Jesus era salvador. Não tem como ser curado no processo da vida se eu entender um evangelho a partir de necessidades básicas. Hoje eu preciso ouvir alguma coisa. Não. O que nós precisamos ouvir, nós já ouvimos. Jesus salvou as nossas almas. Ele já tem nos colocado no livro da eternidade. Ele já tem nos chamado das verdadeiras trevas para a luz. Ele já nos fez eleitos da aliança, escolhidos da eternidade, herdeiros do céu. Todas essas promessas estão determinadas para você, para nós que somos igrejas do ressurreto. Para quê? Eu não preciso de mais nada. E eles dizem: não, tu és um profeta. E aí, avança. Primeiro equívoco, ele disse que era um profeta. Aí eles vão, diz: quais os principais dos sacerdotes, nossos príncipes, o entregaram à condenação e o crucificaram. Segundo equívoco. E nós esperávamos. Segundo equívoco. Não foi ninguém que matou Jesus.
foi Ele que doou a sua vida. Ele disse isso. Ele disse que fisicamente era necessário que Roma, impulsionado pela religião, tirasse a sua vida. Mas ele não disse que era eles que estavam tirando. Ele disse: eu vou entregar a minha vida na mão dos romanos e dos religiosos, porque não há possibilidade de remir o mundo sem derramamento de sangue. Eles não ouviram quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não ouviram. O Pedro não ouviu quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles não ouviram. Eles não ouviram quando Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Eles não ouviram. Eles não ouviram na própria cruz quando ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles não ouviram quando ele disse na cruz: olha, o ladrão perguntou: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Homem não tem a possibilidade, profeta não tem essa possibilidade, morto pelo governo não tem essa possibilidade. Só um Deus poderia dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aonde estavam todas essas palavras ditas e vividas por esse Cristo? Não, estava banalizada, porque muito mais do que tudo são os equívocos que maqueiam tudo aquilo que ouvimos ou vivemos. Aí o Jesus diz o seguinte, vai mais para baixo, e ele diz assim, ó: e nós, um outro equívoco, esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, contudo, isto já é o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. O terceiro equívoco é que eles esperavam que Jesus fosse um homem da linhagem de Davi, um rei, que convocasse todas ainda as tribos, reunisse as tribos, mandasse uma carta e dissesse: olha, mesmo não tendo mais um conceito tribal como foi no passado, mas reúna os principais lideranças de Israel e vamos levantar uma insurreição. Vamos preparar o grupo, vamos armar o povo, vamos treinar e vamos expulsar os romanos em definitivo do nosso território. Eles esperavam isso. Jesus não era o rei da linhagem de Davi numa constância humana para sentar num trono e morrer cheio de dias, fadados ao problema, com hereditariedade para um outro. Ele era o rei sim, mas não um rei terreno, o rei eterno, o filho de Davi, aquele prometido pelos profetas e mandado pelo próprio Deus. Mas eles não entenderam. Não entenderam. E aí, a gente entra aqui na reta final. Dito tudo isso, Jesus então, lá no verso 25, começa a curá-los. E isso que eu disse para vocês no início da minha fala, disse que se tem uma coisa que pode nos curar, é a palavra. Não tem outra coisa que pode nos curar. Verso 25, e disse-lhes: ó honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes dele que se achava em todas as Escrituras. Pregou para eles. Mostrou a diferença agora do Cristo que caminhou sobre a terra de forma corpórea, ensinando para um Cristo agora ressurreto, que estava prestes a voltar à eternidade, que agora deixaria não um Cristo para o lado de fora, mas deixaria um Cristo para o lado de dentro. Não eram palavras soltas e ouvidas e não entendidas, não, mensagens interiorizadas, curativas, restauradoras, que ensinariam-os a viver no mundo a qual precisavam viver, no mundo de extrema perseguição, de extrema dor e de extrema contenda. E aí a gente entra na parte para encerrar. Verso 28, chegaram à aldeia onde iam eles, e Jesus fez que ia um pouco mais longe. E eles constrangeram dizendo: fica conosco. O papo durou praticamente 12 quilômetros, porque essa parte aqui que diz que é mais ou menos 60 estádios, a gente fazendo o cálculo por estádio dá mais ou menos aí 12 quilômetros. Um papo de 12 quilômetros é um papo legal, dá para curar. E aí ele diz assim, e constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aqui é que eu faço o epílogo da minha ideia. E é onde que eu preciso que você preste atenção e nunca mais esqueça. Só vai haver cura na minha alma se haver uma mesa para ele.
Enquanto Jesus for alguém do lado de fora, esquece. Esse você pega na igreja. Esse você pega na oração do pai, da mãe. Esse você pega na oração do amigo, do pastor. Esse é fácil. Mas o Jesus que cura a gente de tudo não está para o lado de fora. Enquanto eu não inaugurar uma mesa dentro de mim, nunca serei curado. Isso é fantástico. Eu preguei uma série de mensagens chamadas As Memórias da Mesa. E essa é uma das coisas que eu sempre dizia na série, dizendo: meu irmão, a mesa da graça precisa estar dentro de mim. Olha que coisa interessante. E com isso a gente encerra. E aconteceu o quê? Estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e deu-lhes. A Bíblia não diz isso. A tradição oral, né? Eusébio, Cesaré e outros que contavam, diz que Jesus tinha o costume de pegar o pão e rasgar no alto do peito. Só ele fazia assim do grupo. Ninguém mais fazia isso. A gente não sabe se é real, mas parece ser, porque eles reconhecem Jesus como? E chegaram, sentaram à mesa com Jesus, e aí Jesus repartiu o pão. Eles se assustaram, porque a gente não reconhece Jesus quando ele anda do lado da gente. A gente reconhece Jesus quando ele senta à mesa da alma, com coisas extremamente diretas e necessárias, que isso é, sabe, é o ápice da comunhão, é quando tem pão na mesa. Você, quando tem um amigo muito legal, você sempre chama ele, mesmo que seja um cafezinho, você bota, senta à mesa com café e troca ideia, e mata a saudade, fala da vida. Se não houver uma alma com a mesa da graça, não há cura, não há restauração. Eu não reconheço Jesus pelo caminho, eu reconheço Jesus porque ele, além de ensinar-me pela palavra, ele senta na mesa da minha alma, reparte o pão da graça e da consciência, reparte o pão da transformação, reparte o pão do conhecimento e me leva ao entendimento que, se para haver a vida transformada, precisa ter a realidade do Evangelho extremamente defendido dentro do meu interior. Ele senta, rasga o pão, e aí diz que abriu-se os olhos, abençoou, partiu e deu a eles. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram ele. E aí ele desaparece, porque realmente ele não tinha que estar mais aos olhos. Sabe por que estamos extremamente equivocados? Porque a maioria do nosso evangelho está aos olhos. A gente quer coisas, a gente precisa ver coisas. Então, se a gente não vê coisas, a gente não vê evangelho, a gente fica perdido. E o grande sentido fantástico da leitura lucana desse momento é que, quando Deus permite eles enxergar Jesus, ou quando Jesus se dá por conhecer, diz que dá a eles o pão, e eles veem que aquela forma era de Jesus, e eles dizem: é Jesus. Jesus some dos olhos. Jesus está dizendo para eles: não, nunca mais vocês vão precisar de um Jesus dos olhos, porque agora ele vai ficar bem aonde ele precisa estar, na alma, na sede das nossas emoções, dentro da nossa consciência. Não é um Jesus para o lado de fora que a religião oferece, é um Jesus para o lado de dentro, onde a graça transformadora está atuando e trabalhando, mudando os nossos pensamentos, as nossas culturas, as nossas contraculturas, tudo em nós transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Aí ele sumiu. Quando Jesus some dos olhos, o que fica é a consciência. Olha o que ele diz. Ele diz assim, e disseram um para o outro: porventura não ardiam os nossos corações quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Aí quem é sarado volta para a vida. Aí você não tem medo do mundo, você não tem medo do PT, do socialismo, do comunismo. Isso tudo é falácia, porque se Jesus permitir, vai vir tudo mesmo. A igreja não vai fazer nada, político crente não vai fazer nada, tudo história. Porque
quando a graça me transforma, eu não tenho medo da vida. Eu não fico amedrontado, meu Deus, o que vai ser, meu irmão? Quando ele some dos olhos e vem para a alma, e meus olhos da graça são abertos, a gente volta para Jerusalém mesmo, volta para o fervo, vai de encontro, vai pregar o evangelho, vai viver a vida com coragem, nada de Emaús, não, Emaús já era, fica para trás. Olha o que o texto diz para a gente, irmãos. O texto diz assim, ó: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 que estavam com eles. Acabou a mensagem. Quando Jesus visita a nossa consciência, a gente volta para a vida. Você não fica com medo de nada, você vai para dentro. Volta para Jerusalém. Não, Emaús é para quem está em fuga. Emaús é para quem não conhece ainda a graça. Emaús é para quem não teve uma experiência com Cristo. Emaús é para quem não sabe o que está fazendo nem vivendo. Mas se Jesus entrou na mesa da tua alma, se Jesus repartiu o pão dentro do teu ser, se Jesus ministrou palavra na tua consciência, e se você reconheceu que Ele não está mais nos teus olhos, mas está para sempre na tua alma, pode voltar para a vida. No mundo não vai nos vencer, os teus filhos não serão vencidos por esse tempo, o mundo não invadirá as nossas igrejas, o mundo não destruirá a nossa consciência, o pecado não fará parte do nosso dia a dia, porque fomos sarados pelo poder transformador da palavra de Jesus Cristo. Então pode deixar o teu filho em paz, pode deixar ele viver, só ensina. Não posso deixar, deixa sim, porque se ele for curado, se Jesus entrou na alma dele, sentou na mesa, não vai ser nenhum professorzinho de esquerda, de direita ou de bate com as duas que vão fazer nada. Não é a pulverização, banalização, polaridade, subjetividade desse mundo que vai roubar a graça que está dentro de nós. Até porque quem colocou lá não foi o homem, foi o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Ensina ele, ensina ela, e manda para a vida. Agora, entenda assim, que se ele estiver na alma, está na consciência. Se está na consciência, essa consciência não poderá ser mudada. Posso orar, pastor? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Glória a Deus. A intenção não é mexer com a tua emoção, é mexer com a tua razão. A intenção não é te levar a um delírio, é te levar a uma consciência. A intenção não era mexer com algo que pudesse mexer com alguma coisa que já tenha, que já está lá do passado, não. É trazer a você o hoje, a necessidade do teu hoje, e convidar Jesus para sentar na mesa da alma. O caminho está aí, nele nós já estamos. Talvez para alguns o que falta